Quando suspeitar que um linfonodo, uma massa cervical pode ser algo mais sério? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as principais diferenças de um caso tranquilo, que você não precisa se preocupar, de um caso mais sério, que vai precisar de um tratamento um pouco mais demorado e às vezes até mais agressivo, mais invasivo. Olá, eu sou o Dr. Jonatas Catunga, cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui nesse canal você sempre vai encontrar informação sobre as doenças da tireoide, sobre as doenças da minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, explicado de uma forma clara e fácil de entender. Já se inscreva no canal, já ative as notificações, já clique no gostei, compartilhe esse vídeo com quem está te ajudando a passar por esse momento difícil. Eu sei que é assustador quando você descobre um caroço no pescoço, principalmente uma pessoa jovem, que é a maioria das pessoas que chegam nesses vídeos sobre massas cervicais, sobre linfonodos, né? Então, é importante você saber que, na maioria dos casos, eu como médico consigo diferenciar logo de cara, no primeiro atendimento do paciente, se é um caso tranquilo ou se é um caso mais sério, né? Alguns pacientes nós temos uma dúvida maior que fica ali no meio termo. O paciente nem tem a idade, nem tem a característica, mas em geral eu vou mostrar aqui os dois espectros, né? Quando realmente precisa se preocupar e quando realmente não precisa se preocupar. E aí no meio termo são os casos duvidosos. Lembrando que aqui é um vídeo só para fins educativos, não tem o objetivo de você se autodiagnosticar e se autotratar. Sempre procure um médico, seja médico do posto de saúde para iniciar a investigação, um clínico geral ou um cirurgião de cabeça e pescoço, que é a minha especialidade, que é quem realmente trata esses problemas, até mesmo nas formas mais sérias, até mesmo no linfoma, por exemplo, que é o cirurgião de cabeça e pescoço que faz a biópsia, confirma o diagnóstico e encaminha para o hematologista, que é quem prossegue no tratamento. Então, aqui você está vendo uma imagem de uma lesão possivelmente maligna. Uma paciente que surgiu uma ferida na boca, ela não deu tanta importância, paciente que já fumava de longa data, essa ferida na boca foi crescendo até que um dia surgiu esse caroço no pescoço, foi crescendo progressivamente e até que a família notou, levou ela ao médico, fez o exame de ultrassom, viu que era uma massa cervical, procurou o cirurgião de cabeça e pescoço, me procurou, né? Então, a massa cervical, quando é uma suspeita de uma doença mais séria, aqui no caso uma metástase de um câncer de boca, é uma lesão que tem um surgimento lento e progressivo. Não é da noite para o dia que surge um caroço desse tamanho, ele demora várias semanas, às vezes vários meses crescendo devagar. Geralmente é uma lesão que não dói, é uma lesão fixa a planos profundos, ela não tem mobilidade, às vezes a gente fala até o sinal da cadeira, quando você vai mexer a massa, o paciente todinho se mexe na cadeira de tão fixo, de tão enraizado que é a lesão. E é uma lesão endurecida, uma lesão pétrea, não é uma consistência tipo de um músculo, de uma carnezinha, não, é consistência bastante dura, que é bem diferente da lesão benigna, que é mais para amolecido, né? Muitas vezes essas lesões não têm sinal de infecção, o paciente não tem nenhuma outra doença, não tem febre, não tem dor na garganta, não tem nenhum dente cariado. Muitas vezes a causa do linfonodo pode ser um próprio câncer do linfonodo, como pode ser um tumor primário causando essa metástase. Um câncer de boca, um câncer de garganta, um câncer de laringe, um câncer de pele, um câncer de tireoide, que isso precisa ser investigado também. Outro ponto muito importante que diferencia as lesões malignas das benignas. A lesão mais preocupante, ela só cresce, ela vai crescendo progressivamente e ela não tem essa característica de diminuir. É muito comum na doença benigna, após poucos dias, passado o período da infecção, a lesão diminui, né? Às vezes ela não diminui completamente, ela fica com um tamanho reduzido, mas não volta ao tamanho original que era menor. Ela cresce e diminui parcialmente. Mas só o fato de ter diminuído parcialmente, isso já é uma informação muito valiosa. Mostra que ali provavelmente não é um câncer. Geralmente as lesões malignas, ela tem essa característica de crescer progressivamente e ter todos os outros fatores que eu falei. É endurecido, é fixo, o paciente tem uma idade maior, né? E é o que eu falei, mais comum acima dos 50 anos. Já a lesão benigna, que são a maioria das pessoas que chegam nesses vídeos, às vezes uma pessoa jovem, adolescente, bastante assustada, né? A lesão do pescoço, ela tem um surgimento rápido, da noite para o dia, a pessoa acordou já com o pescoço inchado, é uma lesão que muitas vezes dói porque o linfonodo está inflamado, ele está produzindo células de defesa para tratar uma possível infecção, ele é bastante imóvel, você consegue movimentar para todos os lados, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. É
uma lesão amolecida, muitas vezes da consistência de um músculo. Às vezes, no começo, pode ser um pouco mais endurecido, mas depois ela vai amolecendo, ela não fica sempre na mesma textura endurecido. Já o do câncer, como é uma proliferação de tecido, de várias células, geralmente é uma densidade maior de células, o câncer, em geral, ele é mais duro, né? Essas lesões benignas do pescoço, muitas vezes elas são associadas a uma infecção local, por exemplo, um processo de infecção em um dente, uma infecção de garganta, uma sinusite, uma espinha, às vezes até uma conjuntivite, né? Às vezes a pessoa fez algum procedimento estético, colocou um brinco, alguma coisa, infeccionou, vai causar o aumento do linfonodo, né? E essa lesão, ela cresce e diminui em menos de 2 semanas. Então é por isso que às vezes o paciente chega muito cedo, no terceiro, quarto dia que surgiu o linfonodo, e a pessoa está desesperada, né? Apesar de ter todas as características para benigno. Muitas vezes o próprio tempo é que vai dizer. Se você esperar 2 semanas, aquela lesão que surgiu muito rápido, depois de 2 semanas ela já vai ter diminuído, já vai estar em tamanho bem menor, talvez até próximo do normal. Então o próprio tempo é uma informação valiosa. Já quando é uma lesão maligna, ela não vai diminuir, ela vai só aumentar progressivamente. Então muitas vezes você deixa para se preocupar só depois de 2 semanas. Se 2 semanas ele não regrediu, aí sim merece você procurar um médico especialista. Mas antes disso, pode ser que ela resolva sozinha. E as lesões benignas são mais comuns nos pacientes jovens, né? Então, ao exame de ultrassom, a gente consegue ver uma diferença bastante nítida. Aqui nessa imagem do lado, a seta está apontando, o mouse, você consegue ver um linfonodo no seu aspecto habitual. Compridinho, ele é pretinho, tem um halo hiperecóico branquinho, é o típico linfonodo benigno, né? Já o linfonodo do câncer, ele perde essa característica alongada, passa a ser mais arredondado, passa a ser todo heterogêneo. Aqui essa imagem era uma imagem de um linfoma. Aqui embaixo, um paciente com vários linfonodos aumentados, de aspecto benigno. Às vezes não é um linfonodo que aumenta, mas vários linfonodos daquela mesma cadeia, o que condiz com uma infecção. Os vários linfonodos cresceram para combater uma infecção do pescoço, né? E aqui nessa lateral, uma metástase cística. Em alguns tipos de câncer dessa região, como por exemplo o câncer de tireoide, o câncer pode gerar uma metástase que tem líquido dentro dela. Da mesma forma o câncer de orofaringe, o câncer de garganta. Então, só para mostrar que é bastante diferente de um linfonodo de aspecto benigno, reacional, que ele é alongadinho, né? Então resumindo, quando você deve se preocupar? Quando é uma lesão que passou 2 semanas e ele não voltou para o tamanho habitual, se ele é duro, se tem outras lesões associadas, se você tem mais de 50 anos, se você fuma, se você tem sintomas na região da garganta e da laringe, como por exemplo uma rouquidão, uma ferida na boca, uma ferida na língua, tudo isso pode chamar a atenção de uma doença mais séria, né? Na dúvida, procure um especialista, um cirurgião de cabeça e pescoço para avaliar melhor o seu caso. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir, já deixa o seu comentário, conte um pouco da sua história. Isso ajuda as pessoas que estão passando por isso a se identificarem com o problema e também relatarem as experiências. Acaba que vocês aprendem muito mais tendo essa interação. E aqui nesse canal eu tenho vários vídeos sobre linfonodos que podem te ajudar a entender melhor esse seu problema. Bom, é isso.